a gente vai ver hoje bem tratar a acumulação de despossessão, né? Então, veja só, os processos de acumulação por despossessão, eles estão muito ligados eles têm relação com a acumulação primitiva do capital. Na verdade, é uma tese do Harvey, né? E que ele parte da análise de Marx sobre a acumulação primitiva. Marx aí associava o processo de acumulação primitiva a desdobramentos violentos do processo de acumulação de capital. Basicamente, processos marcados por erro, por violência, por fraude, simulação, e que eles tiveram um papel fundamental, digamos assim, no início do capitalismo. Então, se destacou muito nesse processo o capital usurário. A usura ela vai ter um papel destrutivo nas estruturas feudais, muito mais do que a gente possa imaginar, no sentido de que ela meio que retirava capital da produção e colaborava para a centralização e para a concentração de capital. Então, a usura meio que ela vai acabar se apropriando de todo o valor, né? E, veja só, ela vai meio que solapar as estruturas feudais. É claro que isso vai ser acompanhado por vários outros processos, né? Então, nós vamos ter um desdobramento a nível da expansão do capitalismo. Então, nós vamos ter um processo de acumulação de metais e pedras preciosas, vamos ter o monopólio estatal, o monopólio do comércio entre a metrópole e a colônia, a formação do mercantilismo, o pacto colonial e o controle do comércio da colônia pela metrópole, ela vai meio que representar uma espécie de expansão do capital, além das fronteiras europeias. Nós vamos ter um destaque, sobretudo, o controle de uma região nova no globo, que foi denominada de América. E a Europa, vocês podem perceber muito bem, ela vai começar a classificar o mundo a partir de figuras europeias. Então, esse processo todo de expansão do capitalismo comercial, de formação e expansão do capitalismo comercial, ele meio que vai invisibilizar uma série de atores sociais na época, como os povos tradicionais aqui do nosso continente, a própria China, a Índia, e nós vamos ter um mundo formado a partir da bacia do Mediterrâneo, numa perspectiva europeia. Claro, então, esse processo é um processo de grande concentração de capital e ele vai marcar o início propriamente do capitalismo comercial, na sua expressão comercial ou mercantilista, em que as grandes companhias comerciais europeias elas vão estar no centro desse processo todo de extração de mais valor. Então, é um período que vai conviver com estruturas feudais, mas é o período propriamente do início do capitalismo comercial. É claro que esses processos de acumulação primitiva eles vão eles vão se estender e eles vão culminar, digamos assim, eles vão colaborar muito o processo, digamos assim, que nós vamos experienciar no século XVIII, que é a Revolução Industrial. Então, vejam, essa acumulação primitiva, o Harvey ele vai analisar, não só o Harvey, mas outros autores, a Rosa Luxemburg, e eles vão começar a entender que, na verdade, são processos contínuos, que eles não se limitavam apenas a uma fase do capitalismo, mas essa acumulação violenta, contínua, ela era internalizada, de forma a ter um reconhecimento do Estado e de formas jurídicas. E apareceriam sob várias manifestações. Então, isso é que Harvey vai denominar de acumulação por despossessão. E ele vai dizer que haveria características nesse processo
que era um processo permanente, que, não é, muitas vezes ele apareceria de maneira legalizada, ou até mesmo com beneplácito ou omissão do Estado. E ele basicamente iria o quê? Iria se caracterizar pela redução de direitos, pela redução da propriedade a direitos de propriedade privada. Então, ele vai falar que isso se revelaria na privatização e na mercantilização, né, principalmente de ativos públicos, em processos de financiarização, sobretudo, né, a partir da década de 70 do século XX, no uso da dívida pública como um processo de redistribuição de capital, né, sobretudo dos estados periféricos para os estados centrais, e por políticas públicas de transferência de capital mesmo para a burguesia, não é, para o grosso do capital, principalmente por meio de estratégias, né, estratégias fiscais, de isenção tributária. Não sei se vocês já falaram de extrafiscalidade, de tributação regressiva, de cortes e de gastos públicos, de privatização de serviços públicos. Então, o que essas iniciativas elas teriam, né, digamos assim, em comum? O objetivo delas era o quê? Era resolver um problema, né, que foi gerado por esse processo todo da acumulação primitiva, que é o problema do que fazer com os excedentes de capital. Então, o problema da sobreacumulação. Então, como é que eu poderia resolver isso? Reduzindo o espaço e o tempo, né? O investimento em ciência e tecnologia, né? O crédito, formas sofisticadas de ampliar os valores de uso, né? Mas isso, na verdade, envolveria o quê? Uma liberação de um conjunto de bens, sobretudo força de trabalho a um custo baixo. Na prática, isso teria que, digamos assim, levar a uma fluidez na apropriação privada e no estabelecimento mesmo de direitos de propriedade privada sobre áreas que, há muito tempo atrás, era difícil o capital, né, se apropriar de maneira muito fácil, né, os bens comuns, né? Então, na verdade, o objetivo era absorver esses excedentes. Então, esses fenômenos todos eles teriam essa função, né? Formas de absorver os excedentes de capital. E isso iria o quê? Levar a uma ampliação sobre o público comum, o coletivo, reduzindo tudo a direitos de propriedade privada. A expressão dessa acumulação por despossessão, ela vai essa acumulação de despossessão ela vai ter uma série de variações, né? E como vocês podem perceber no que eu estou falando, ela não vai ter bem limites. Então, ela vai ter uma expressão em políticas ambientais. Então, a Traudi, na tese dela, a partir de uma preocupação que começou a ocorrer nos Estados Unidos, era de que haveria processos de apropriação de terras pela indústria, certo? Com apropriação de várias áreas, não é? Sob o pretexto da promoção de desenvolvimento sustentável ou da defesa de uma agenda verde, que ocorria tanto no campo, mas também nas cidades, e que se configuraria como uma espécie de desapossamento, de acumulação por despossessão, né? Que envolveria o quê? A pressão sobre as comunidades tradicionais, sobre as populações vulneráveis das cidades, mediante uma espécie de mercadorização de valores de uso sobre bens comuns urbanos e sobre bens ambientais, com apoio do poder público. Algo institucionalizado, certo?
Então, nós tivemos, por exemplo, na década de 70 aqui no nosso país, né, a fusão da fazenda com a indústria, aniquilando boa parte do campesinato. Nas cidades, você tem processos de remoção de populações urbanas, sobretudo a partir da construção de novos valores de uso sobre equipamentos públicos. Então, esse processo ele traduziria uma alienação total do espaço, né? E uma reestruturação de regras de acesso, de uso, de gerenciamento de recursos. A alteração na política da regularização fundiária, recentemente, ela, né, priorizando títulos de propriedade privada, é um exemplo disso. E que, na verdade, eles acabariam o quê? Eliminando formações econômicas e sociais de outros modos de produção presentes, práticas tradicionais, né? Formas culturais diferenciadas. Então, inclusive com o deslocamento dessas populações. Então, na verdade, isso não envolveria apenas corporações tomando diretamente o acesso do espaço, certo? Mas também situações mais complexas, como uma majoração de valores mobiliários nas cidades. Então, tudo isso ele vai chamar de um processo de green grabbing, né? Então, claro que essa acumulação de despossessão, ela exigiria a participação do Estado de formas jurídicas. Como vocês estão vendo aí, certo? Ela tem como centro o quê? Uma aliança entre o Estado e o capital financeiro, né? Finanças e Estado. O Estado servindo ao mercado. E isso envolveria, digamos assim, uma série de situações para a supressão e a conversão de direitos que antes estavam fora ou meio que protegidos do que caracteriza a propriedade privada, que é o uso, gozo, disposição e reivindicação livre sobre algo. É isso que a nossa Constituição e a nossa legislação civil diz sobre o que é propriedade privada, e a redução de todos os bens, né, dentro dos limites, né, tecnológicos possíveis, a esses tipos de poderes de usar, gozar, dispor e reivindicar coisa, que é o que envolve o direito de propriedade privada. Então, isso passaria o quê? Por remoções forçadas, né, privatização de habitação social, privatização de qualquer bem comum, políticas de austeridade administrativa, até mesmo no campo internacional, sequestro de ativos de países e de pessoas de outros países, é uma coisa muito comum. Você pega aí, a Venezuela faz uma eleição, os americanos resolvem sequestrar fundos públicos que é depositado em tal banco. Isso é uma forma é um sintoma, é um exemplo de acumulação por despossessão. A desvalorização de capital e força de trabalho de um país sobre o outro, né? A produção de inflação, né, em outros países. Né? Mas não só isso, você tem processos de mercadorização do patrimônio histórico e cultural, eu acho que já foi falado isso na aula passada, né? A própria privatização do conhecimento, né, que são as patentes, os créditos de carbono. O que é o crédito de carbono? É a compra do direito de poluir, que está na lógica desses acordos ambientais internacionais, e que a gente sabe muito bem que favorecem, né, o capital privado dos países mais fortalecidos geopoliticamente. A biopirataria. Então, não são processos só que ocorrem à margem da ilegalidade, mas, sobretudo, que eles precisam de certa legalidade para se legitimarem. Então, isso se dá com o processo de uberização, por exemplo, a reforma as reformas trabalhistas que nós tivemos agora, recentemente, toda essa movimentação para solapar a Petrobras, esses aumentos constantes nos preços dos combustíveis
e a consequente privatização, a pressão da privatização da Petrobras, elas também, né, aparecem como fenômenos do processo de acumulação por despossessão. Então, vejam. Então, é claro que esse processo da acumulação por despossessão, ela se dá sob uma problemática, que é, certo, a relação da sobreacumulação com o imperialismo e com a financiarização. Então, o imperialismo ele aparece como um fenômeno, né, do capitalismo. Ele é um processo, como já falei para vocês, que ele se dá, digamos assim, dentro da evolução da acumulação primitiva para a Revolução Industrial. Então, nós vamos ter, como já falei há pouco, um fenômeno que vai ocorrer no centro, né, do nosso sistema, em que nós vamos ter uma grande acumulação de capital, né, que vai ser acompanhada por uma relativa saturação do mercado e pressão para a elevação do preço da mão de obra, e, sobretudo, no centro europeu. E isso vai forçar uma expansão do capital europeu. Essa expansão ela vai se dar o quê? Na periferia do nosso globo. Nos países fora da periferia do mundo europeu. Lá, esses capitais eles vão transformar trabalho e matéria-prima, não é, em mercadorias, que vão ser lançadas no mercado, produtos que serão lançados no mercado, que já vão conter um mais valor, como já tinha falado no início, e eles serão, digamos assim, eles vão gerar mais dinheiro, um plus nesse mais valor. E isso vai ser reexportado para o centro financeiro, o que a gente chama de remessa de lucro. Então, nós vamos ter capitais que vão se fixar nas zonas periféricas e lá eles vão fazer o que um capitalista normal faz. Ele contrata mão de obra, né? Aplica mão de obra sobre um recurso determinado, né? Um minério de ferro, uma semente de arroz, beneficia isso através de um instrumento de produção, transforma num produto e lança esse produto no mercado como mercadoria. E ele vai ser, né, trocado por um valor, a partir de um valor de troca, e vai gerar um plus nesse mais valor. E vai ser levado para a matriz como capital. E lá nós vamos ter o mesmo fenômeno, né? Uma grande acumulação de capital, né? Uma saturação do mercado, uma pressão por elevação do preço da mão de obra. E isso vai permitir o quê? Que essas nações elas consigam promover seu desenvolvimento, consigam amenizar as suas contradições sociais, consigam desenvolver políticas públicas engenhosas, né, que dependem de muitos recursos. Mas nós vamos ter ainda o problema, né, da saturação do mercado e da pressão da elevação do preço da mão de obra. E isso vai levar a uma nova reexportação. E eles vão para o mesmo lugar. Na base disso, nós vamos ter o quê? Vamos ter uma absorção desses excedentes fora do território europeu, como se eu estivesse ampliando, né, a base territorial da acumulação de capital do centro. Então, essa lógica, essa máquina de funcionamento, certo? É o que Rio Ferdinand e depois Lenin vai depois elaborar isso a partir dessas posições, que nós vamos chamar de imperialismo, ou de capitalismo financeiro. E esse é a etapa atual que nós vivemos, claro, sofisticada com o processo de financiarização. É claro que essa situação ela sempre vai se deparar com uma insuficiente demanda efetiva para absorver esses excedentes a nível do território. E isso vai sempre gerar uma dificuldade de reinvestimento, né? E vai forçar uma contínua expansão, inclusive através de formas de acumulação por despossessão, além das fronteiras dos países centrais. Então, vejam,
Quais são as características que nós vamos ter nesse processo? Nós vamos ter uma fusão do capital bancário com o industrial. Nós vamos ter o estímulo a práticas de livre comércio, no sentido de garantir a diminuição das barreiras que possam ser apresentadas a essa fluidez, a livre conversibilidade monetária, a necessidade de você ter um padrão ou uma mercadoria padrão de troca internacional. Isso vai aparecer de forma muito evidente nas teses do Marx, mas isso vai ser sofisticado ao longo do tempo, até a gente chegar no período atual, onde nós temos um padrão, o padrão dólar, formalizado e controlado pelo sistema de pagamentos internacional. Nós vamos ter um processo de acumulação de capital, cuja base é a fixação de capitais estrangeiros em países mais vulneráveis, extraindo mais valor dessas áreas para o centro. E nós vamos ter a consolidação das grandes formas modernas do capitalismo. As holdings, monopólio, oligopólios, truques, cartéis, dumping. Vamos ter inversão do fluxo de capital da periferia para o centro. E os processos modernos de financiarização. Então, o resultado disso é o quê? É que nós vamos ter um grande fluxo de capital da periferia para o centro. E que é isso que vai permitir mesmo, que esses países centrais, eles acumulem grande quantidade de capital, que vai permitir, por sua vez, que eles promovam o seu desenvolvimento, que eles consigam amenizar suas contradições sociais, consigam, inclusive, financiar políticas públicas, construir políticas públicas modernas, sofisticadas, que servem até de exemplo para nós, mas elas têm uma razão, que a extração de mais valor dos países subdesenvolvidos, e que eles não conseguiriam, com certeza, persistir sem essa lógica. E, claro, em função do que eu já tinha falado antes, da saturação do mercado, pressão, da força de trabalho, nós vamos ter um ciclo contínuo. Então, vejam, esse processo todo envolve uma relação orgânica. O imperialismo ele não é aquilo só. Claro, ele se revela também em guerras, invasões, mas ele não é isso. Ele é um processo de extração de mais valor a nível internacional a partir de uma fusão do capital bancário com o capital industrial. Uma articulação do capital que rende juro, do capital comercial, que ele tem desdobramentos, muitas vezes, violentos, quando, obviamente, esses processos sofisticados eles não garantem uma extração de mais valor plena. E o conflito russo-ucraniano, que é um conflito russo-OTAN, ele é um exemplo clássico disso. É um conflito, inclusive, com a China, porque é lógico que é um conflito sistêmico entre dois polos de poder. Então, o imperialismo ele é um processo. Tal qual o capital é um processo, o imperialismo também se revela como um processo. Harvey ele fala muitas vezes que isso não ocorre apenas entre o centro, certo? Mas é lógico que quando isso não ocorre entre o centro e a periferia, ou dentro da periferia, isso ocorre como exceção. E, obviamente, é uma exceção muito excepcional mesmo. Então, veja, nesse processo nós temos o quê? Nós temos a questão da sobreacumulação. Então, a sobreacumulação de capital, os excedentes, eles revelam crises. E revelam crises em função da atividade produtiva. E eles ocorrem em setores específicos. Então, eles vai se dar de maneira global e ela vai ser acompanhada por expansões constantes de mais valor, da necessidade de você
garantir formas sofisticadas de autovalorização do capital, como capital fictício, e o aprimoramento disso em produtos financeiros derivativos, que é títulos de crédito sobre outros títulos de crédito. Então, esse processo todo, o que vai permitir a ele o quê? É o impacto das evoluções tecnológicas nas forças produtivas do capitalismo, sobretudo a partir da década de 70, certo? Com a ruptura do Tratado de Bretton Woods e do padrão ouro-dólar, mas ele vai se revelar na década de 80, com uma ascensão de governos neoconservadores nos Estados Unidos, com Reagan e com Thatcher na Inglaterra, como uma resposta a necessidade de você garantir a absorção de excedentes. Essa resposta ela vai envolver, basicamente, uma liberação de capitais e uma pressão para desregulamentação, digamos assim, das conquistas sociais que a classe trabalhadora, de modo geral, conseguiu no século XX. Então, basicamente, a resposta disso é tentar transferir a crise para o mundo do trabalho e também para a periferia, né? Porque a globalização ela vai, digamos assim, representar uma intensificação da extração de mais valor da periferia para o centro. E, claro, isso vai ser acompanhado por efeitos colaterais, mas no centro disso nós vamos ter o quê? Vamos ter fluxo de liberação de capitais e desregulamentação das garantias sociais. Esse conjunto de situações vão ser vão ser relidas como uma retomada de um liberalismo, que alguns vão chamar de neoliberalismo, né? Que vai partir de algumas teses liberais, mas vai ser sofisticado, vai ser aprimorado com uma governança, né, no mundo, né, sobre o fluxo de liberação desses capitais, de uma concorrência entre forças de trabalho a nível internacional, mas, sobretudo, com uma crise econômica, né, com uma crise ambiental, alimentar, no mundo gerado por essa expansão, porque, claro, esses processos todos eles vão começar a precificar, a mercadorizar tudo o que for possível. E as evoluções tecnológicas elas vão permitir isso. Elas vão ser apropriadas nesse sentido. Então, na verdade, é uma crise do mundo do trabalho. Não é uma crise, basicamente, é uma crise, claro, produzida pelo capital, mas ela vai ser transferida para o mundo do trabalho. E vai representar um aumento da taxa de exploração da força de trabalho. Marx ele é muito asserteiro quando ele diz o seguinte, ele diz que toda inovação tecnológica ela sempre vai ser traduzida pelo capital como aumento da taxa de exploração da força de trabalho. Então, veja, então, esse movimento do capital, né, para a extração de mais valor, ele tem um ponto de partida. O ponto de partida é aquele, não é, da nossa primeira aula, a extração contínua de mais valor da força de trabalho. Esse é o ponto de análise. Então, essa forma de produzir as coisas é que vai, né, vai fazendo com que o sistema ele se comporte como uma máquina devoradora de valor. E nós vamos ter apenas fatores que vão amplificar isso aí, né? Nós vamos ter uma acumulação gigantesca de capital pós-Segunda Guerra Mundial, que vai, inclusive, pressionar os americanos, né, a romper o padrão ouro-dólar, e uma resposta na tentativa de eliminar qualquer barreira ao capital global e uma erosão das garantias sociais. Mas nós vamos ter um problema que vai impedir isso no século XX. Qual é esse problema? É a existência de um poderoso bloco
alternativa ao capitalismo no leste europeu, que é justamente, né, o bloco liderado pela União Soviética. Então, esse bloco ele vai servir como uma barreira poderosa a essas movimentações de liberação do capital e de desregulamentação. Então, boa parte da ampliação das conquistas sociais, dos direitos trabalhistas que nós vamos ter no século XX, eles vão estar diretamente ligados à Revolução Russa. Ele é o principal acontecimento no capitalismo, inclusive, que vai criar dificuldades para para a liberação e eliminação de barreiras para a aceleração da circulação da mercadoria. Porque, como eu falei para você, a forma de você enfrentar a sobreacumulação é o quê? É acelerar a circulação da mercadoria, seja em tempo, seja ampliando, né, as fronteiras. Então, vejam, esse processo de liberação do capital e de desregulamentação, ele vai ser acompanhado por um fortalecimento, certo, da coordenação da produção pelo capital financeiro. Então, a financiarização aparece justamente aqui, né? Ela aparece como um lugar em que ocupa grandes bancos, grandes seguradoras, fundos de pensão, na configuração interna, né, no capitalismo central, na sua capacidade de influenciar as políticas econômicas. Ela vai ser revelada pelo endividamento constante e por uma liberdade das instituições, não só as instituições financeiras clássicas, de reproduzir ou de ampliar ficticiamente a base monetária, criando obrigações futuras, comprometendo famílias, empresas, instituições não financeiras. Tudo isso com o objetivo de autovalorizar o capital. Isso vai ter um peso muito grande na influência dessas instituições sobre as políticas econômicas. Isso só foi possível, um dos fatores que permitiu isso foi o quê? Foi o impacto da revolução tecnológica nas forças produtivas do capitalismo. A criação de redes, sociais, de tecnologia de aplicativo, ela permitia que as pessoas, em vez de permitia a aceleração da circulação. Que alguém em sua casa pudesse participar do mercado imobiliário, mercado de ações, por exemplo. Ou pudesse fazer compras rápidas, até mesmo na sala de aula, clicando. Então, vejam, o papel disso tudo era o quê? Era fortalecer esse processo de liberação dos capitais, de desregulamentação, das garantias sociais e, sobretudo, da absorção dos excedentes de capital. E isso vai o quê? Vai gerar uma pressão muito grande para uma exploração ilimitada da força de trabalho. É como se a gente tivesse desfazendo aquelas redes protetoras que a Revolução Russa ela permitiu. E o capital ele vai explorar isso habilmente. Ele não vai perder tempo. Sobretudo isso vai se referenciar no uso da terra e na força de trabalho. O uso de termos de exploração, de formas sofisticadas, certo? E vai envolver também processos de acumulação por despossessão. Isso vai se dar de maneira violenta, vai se dar de maneira com apoio do Estado, sobretudo, com uma legislação. Essa situação ela vai estar ligada a esses processos globalizatórios. Então, a globalização ela é fruto desse impacto das evoluções tecnológicas nas forças produtivas do capitalismo no campo das comunicações. Esse é um lado dela. Mas, claro, ela anda junto
com a liberação do fluxo e da destruição de um rol de garantias sociais, que, na verdade, elas têm uma lógica antes no processo da Revolução Russa, porque elas basicamente impediu ou dificultavam uma débâcle generalizada no modo de produção. Mas, a partir do desmantelamento da União Soviética, isso perdeu razão de ser. Então, por isso que eu falo, a União Soviética, os regimes do leste europeu, eles foram um grande acontecimento do modo de produção nosso no século XX, no sentido deles de ser uma principal barreira no fluxo e no aumento da taxa de exploração da força de trabalho. A existência daqueles países no leste, eles tinham uma repercussão favorável, não só a nível interno, mas a nível geopolítico, nos países do terceiro mundo, nas garantias sociais. Na verdade, eles eram a razão de ser. É claro que nós vamos ter outros fatores aqui, que vão concorrer, que é a inserção da China e da Índia no processo de acumulação de capital em escala global, sobretudo a China. E vai passar a ser um dos grandes atores. E a China, ela vai meio que atuar recompondo um eixo euroasiático, junto com o que sobrou da débâcle do leste europeu, que era a Rússia. Então, a Rússia e a China sempre foram, digamos assim, as grandes antíteses do que a Europa invisibilizou no mundo. A gente está vendo aqui a guerra russo-ucraniana, mas, veja, a Rússia ela enfrentou grandes guerras no século XVII, com a Inglaterra, com a França, com a Suécia, ou melhor, do século XVIII, desculpe, no século XIX, com a França, e no século XX, com a Alemanha, e agora com os americanos. O processo de desmonte, certo, da União Soviética ainda não foi completado. Essa é a grande questão. E ele hoje aparece como uma barreira. Então, veja, claro que esse processo hoje é marcado por contradições. Contradições de que o capital ele sempre se depara com a necessidade de manter o ímpeto do capitalista individual sob o ser permanente pelo lucro, pela extração de mais valor, e, ao mesmo tempo, ele precisa impedir que isso acabe comprometendo a economia de mercado. Ele acabe comprometendo as necessidades de reprodução social. E, de novo, eu volto para a questão norte-americana. O grande debate nos últimos anos nos Estados Unidos era esse. Ou seja, havia uma pressão do empresariado individual americano de aumentar a extração de mais valor, e, ao mesmo tempo, havia uma preocupação do empresariado enquanto classe social, de conter os efeitos colaterais que isso poderia gerar. As eleições americanas, o debate foi esse. Não era um debate, certo, do trabalho. Claro que havia, certo, mas essa era a questão. E defender a classe social, o capital enquanto classe social, implicaria o quê? Implicaria também resolver o problema dos outros polos de poder que estavam emergindo. Então, a globalização, ela passa por isso. O papel da globalização é um papel da reprodução social do capital. E ele é socialmente antagônico o quê? O ímpeto individual dos capitalistas. Por isso que a extrema-direita critica tanto os globalistas. Por que a extrema-direita critica tanto os globalistas? Porque a extrema-direita ela representa esse ímpeto, não é, do capital individual que está pouco se importando com o próprio capitalismo. Ele é a própria barreira, né, ao desenvolvimento da reprodução
do capitalismo. O próprio desenvolvimento, não é, do capital individual, do capital produtivo, ele vai gerando, certo, barreiras à reprodução do capital enquanto classe social. Então, e a resposta foi essa, né? Foi a eleição, né, do Partido Democrata, que tinha uma plataforma, certo, conservador. O trumpismo, ele era, assim, menos belicoso, tecnicamente. Ele estava preocupado com guerras econômicas, ele não estava preocupado com... Ele estava preocupado com a extração permanente, ele não estava preocupado com a reprodução, né, do capital. Ele não estava preocupado em guerras, necessariamente, embora ele participasse. Então, vejam. Então, esse antagonismo, ele também vai se dar entre o capital e o trabalho, certo? Então, claro, a globalização ela vai envolver essa contradição entre o capital individual e o capital enquanto classe social, mas ela vai também liberar processos de acumulação por despossessão. Sobretudo, esse processo de extração de mais valor, ele vai comprometer o meio ambiente. Não precisa recorrer a grandes ilações para concluir isso. É só vocês olharem o que está ocorrendo, né? E qual é a base, né? Quem é que mais explora ou extrai os recursos da Amazônia? São grandes corporações francesas. A França critica muito o processo, né, aqui de desmatamento, mas é uma crítica retórica. Enquanto ela faz isso, ela mantém, por exemplo, a Guiana Francesa sob controle. Nós temos um processo ainda na América que ainda não houve uma descolonização total. As Malvinas, né, a Guiana Francesa, e ali você vai ter também, né, extração, né, e desmatamento. Então, nós vamos ter um processo todo de mudança climática, vocês estão vendo, que ela vai meio que se revelar em esgotamento e aumento dos preços dos recursos naturais básicos, né? Nós vamos ter, obviamente, um impacto diferencial entre centro e periferia. Esse impacto, ele é revelado, diferencial, ele é revelado nos acordos mesmo que são feitos entre os países ricos e os países pobres, né? Qual é a melhor política ambiental adequada? Você controlar o consumo nos países ricos ou a produção nos países pobres? É isso que dita esses acordos internacionais. E, logicamente, isso implica o quê? Uma redução diferenciada na capacidade competitiva. Então, o problema de você garantir um outro tipo de recurso energético básico que lastreie o equivalente universal. Então, é sabido que as reservas de petróleo e gás estão para se esgotar, embora isso seja uma discussão antiga, né? Mas há uma preocupação efetiva e essa busca por fontes alternativas de energia está na lógica disso. Ou seja, de você tentar descobrir um novo lastro ao equivalente universal e tentar minorar o impacto, mas essa minoração é feita às custas dos países subdesenvolvidos. Então, nós vamos ter uma disputa por recursos energéticos renováveis em áreas estratégicas do globo. Esses recursos, dentro da maturidade tecnológica que nós temos hoje, eles se deparam em várias áreas, em áreas restritas. Você pegar no Brasil, você tem o Nordeste e tem áreas do Sul. E no semiárido, você não tem qualquer área que serve para captação de energia solar e energia dos ventos. Então, você tem uma disputa pelo controle dessas regiões, que se implica em processos de reconcentração fundiária. Então, o controle desses recursos energéticos, né? E veio a discussão do desenvolvimento sustentável. A discussão do desenvolvimento sustentável é uma discussão, digamos assim, é uma discussão falsa, né? Porque ela não toca no mercado. Né? É uma discussão que se inicia com a Conferência de Estocolmo, em 72, que vai se desdobrar em vários acordos, né, ambientais, mas ela não toca no processo de circulação
de produção, de circulação, de acumulação de capital, não toca na extração de mais valor. Então, na verdade, ela aparece como um acordo geopolítico, que parte por aquela questão que eu falei ainda há pouco, né? Onde é que eu vou resolver o problema do ônus ambiental? No consumo dos países ricos ou na produção dos países pobres? Esse confronto, ele vai permear todos esses documentos ambientais, e eles vão ter uma expressão no nosso artigo 225 da Constituição Brasileira, que diz que o Estado e o direito eles têm que garantir o respeito ao meio ambiente na medida em que não comprometam o presente das gerações e, ao mesmo tempo, assegurem as gerações futuras. Então, isso não toca, não resolve o problema, certo? Desse antagonismo entre capital e trabalho. Tem um sociólogo mexicano chamado Henrique Leff, que ele fala que os processos, na verdade, de proteção ambiental, eles só são, na verdade, sustentáveis quando eles favorecem formações econômicas e sociais alternativas dentro do capitalismo. Por exemplo, as formas tradicionais em que os pescadores artesanais tratam a natureza, das comunidades indígenas, das marisqueiras, das comunidades urbanas. Nós temos aqui nas cidades, por exemplo, em Recife, práticas de cultura de camarão. Então, algo sustentável só seria, na verdade, só atingiria essa ideia de desenvolvimento sustentável se ela respeitasse essas formas alternativas que não passam necessariamente pelo mercado, certo? De apropriação social da natureza. Claro que essas formas elas vivem constantemente de pressão, e a comunidade campesina, mesmo urbana, ela sempre está sendo pressionada para interagir com o mercado e a partir de situações de mercadorização. Eu quero dizer o quê? Que uma caneta biodegradável, ela pode não ser sustentável, certo? Se ela não, se ela internalizar práticas de extração de mais valor e se ela se inserir num processo de financiarização. Por isso que ele contrapõe a ideia de sustentabilidade e a ideia de desenvolvimento sustentável. Mas nós vamos ter, na base disso, que uma transferência do custo ambiental, na prática, para a periferia do grupo. Como já falei ainda há pouco, os créditos de carbono, eles são exemplo disso. Toda essa pressão dos países ricos sobre o próprio nosso governo mesmo, ela reflete isso. Ela não é algo bem intencionado, ela tem um viés por trás, que é aproveitar as fragilidades da atual gestão para impor os interesses das nações industrializadas. Então, vários documentos eles vão ser marcados por essas contradições. Eles vão ter avanços, mas vão ter também pressões para a internalização desses interesses dentro do nosso país, a custa ou a pretexto de um suposto minoração do custo ambiental, mas, na verdade, é uma transferência do custo ambiental. Separei aí que vocês vão lá apenas alguns documentos que marcam essas contradições. Marcam avanços, mas também contradições. E, na base disso, nós vamos ter o quê? A contradição entre capital e trabalho, se é necessário de você de aumentar a extração de mais valor da força de trabalho, que é uma contradição geral, e você vai ter uma contradição entre os próprios empresários, o empresariado individual, o empresariado enquanto classe social. Então, veja, e aqui a gente chega na crise econômica e financeira atual. Então, nós temos, na verdade, períodos de expansão na acumulação de capital. São períodos digamos assim, que terminam sempre quando o capitalismo é confrontado com novas barreiras.
Então, a gente sabe o quê? Que o capital ele cria barreiras, mas também as ajudas sociais eles vão criando também barreiras à circulação do capital. Então, esses ciclos de expansão, esses períodos de expansão, eles coincidem com a existência e o fortalecimento de certas barreiras à circulação. E elas vão exigir o quê? Respostas. Né? Respostas o quê? Para remover e garantir a circulação de capital, mas, ao mesmo tempo, o quê? Vão gerar novas crises de acumulação. Então, essas fases, esses ciclos de expansão, fases ou períodos de expansão, eles sempre vão ser acompanhados por processos de redução de direitos de propriedade a direitos de propriedade privada em áreas, né, que anteriormente não estavam totalmente mercadorizadas. E elas vão ser, digamos assim, vão ser pressionadas por investimentos em ciência e tecnologia, renovação da produção. Né? Inovações tecnológicas, elas vão, digamos assim, tanto permitir o aumento da extração da força de trabalho, inclusive reduzindo a necessidade de qualificação da força de trabalho, reduzindo o trabalhador a um mero apertador de botões, certo? Mas também vão permitir a criação de novos valores de uso. A criação desses novos valores de uso que vão permitir também a abertura desses mercados. Criação de novos valores de uso no sentido do quê? De mercados qualificados, certo? Ou seja, do mesmo mercado eu conseguir, não é, extrair novas necessidades de consumo, mas também a ampliação do mercado a nível horizontal, né, no espaço urbano, né, de outras fronteiras, de retiradas, né, ou de tomada de mercado. A Rússia faz um acordo com a Alemanha sobre a questão do gás, não é? Começa a fazer movimento para formar um eixo com Pequim, e a Europa se depara com um problema de desaguar esses excedentes de capital e vê numa situação, né, complicada. Né? Então, a guerra é inevitável. Então, isso se dá também. São processos que também aparecem como processos de acumulação por despossessão. Então, veja, claro, isso só seria... Para se chegar a isso, é necessário entender o quê? Que nós temos uma situação diferente após a Segunda Guerra Mundial, uma longa fase de expansão do capital, que ela vai culminar na década de 70, né? Onde nós vamos ter o quê? A necessidade de superar o padrão ouro-dólar para desaguar os excedentes, o acúmulo de excedentes de capital. Essa fase, até a década de 70, é uma fase em que os americanos eles vão ter um grande boom econômico. E um desenvolvimento que vai permitir, inclusive, que eles possam financiar e levar nas suas costas a Europa, o Japão, mas que, logicamente, havia o quê? A existência de um bloco, certo? Que continha isso, que era o bloco liderado pela Revolução Russa. E é um bloco que estava se expandindo, né? Então, isso vai ser necessário o quê? Romper as barreiras que ainda, dentro do sistema, ainda continham essa liberação. Então, ruptura do Bretton Woods, do padrão ouro-dólar, do controle quase, né, maior do Banco Central Americano sobre a emissão do equivalente universal, ele é que vai meio que permitir que os investimentos públicos e administrado pelo crédito seja, digamos assim, seja aprimorado, né? E as evoluções tecnológicas vão meio que permitir processos novos de liberação de capital. Então, nós vamos ter uma grande liberação de capital fictício na década de 70, e isso vai
ser acompanhado pela superação definitiva do padrão keynesiano. Então, o neoconservadorismo, o neoliberalismo, ele vai ter o princípio, né, liberal na sua veia, mas ele vai ser recauchutado, ele vai ser redimensionado em uma lógica em que o Estado ele vai meio que ser o grande indutor desses processos de ampliação do crédito do capital fictício, sobretudo a partir das gestões de Reagan e de Thatcher, certo? É meio que uma espécie de redistribuição da riqueza, né, para e sob coordenação de um capital financeiro agora fortalecido por essa liberação de capitais, nem que ele passa a ser meio que o coordenador. Então, esse conjunto de situações através de uma governança, certo? De políticas públicas de transferência inversa de riqueza, né? De ampliação de processos de autovalorização do capital a partir do capital fictício, de reduções fiscais, né? De redução de barreiras entre países, de criação de pressão por criação de livres mercados, certo? De a criação da transferência da governança empresarial para o Estado. Transferência como? No sentido de permitir que haja órgãos dentro do Estado que tenham uma certa relativa autonomia em relação ao poder central. A ideia de autonomia do Banco Central, das agências reguladoras, a própria criação dos conselhos de desenvolvimento sustentável, certo? Quem se lembra da década de 80 do programa do Fernando Henrique de reforma agrária do mercado, em que o Conselho de Desenvolvimento Sustentável ele tinha participação nisso. Como é que funcionava o Conselho? Ele era um conselho com relativa autonomia, ele é formado por entes do poder público e da sociedade civil, certo? Mas ele meio que administrava. Então, era esse tipo de governança que era trazido para o Estado. E também uma gestão do valor, né, do mercado financeiro. E pelo mercado financeiro. É claro que esse processo ele vai também ser marcado pelo crescimento de um ator novo, de atores, né, no processo de acumulação de capital, sobretudo a partir, né, do nosso século agora. Então, fortalecimento das economias da Ásia, que já havia um certo tempo, né, que acabavam sendo as principais exportadoras de matérias-primas. Na década de 80, né, o Brasil, o México, a Argentina, com um certo destaque, mas a Ásia ela começava a se fortalecer. Né. Claro que há diferenças no processo entre a China, o Vietnã, a Índia, a Coreia do Sul. A China e o Vietnã, eles aparecem mais com uma formação econômica social diferente. Eu acho que vocês podem obter mais sobre isso com Elie Jabbour, mas a China ela acaba sendo meio que legatária, né, daquele processo todo da Revolução Russa, mas tenta, digamos assim, construir uma via mais aprimorada do que eles chamariam de socialismo no mercado, em que o Estado apareceria meio a serviço do mercado. Ou melhor, entre o mercado a serviço do Estado. Então, esse processo todo, claro, ele vai ser acompanhado por um fortalecimento desse eixo. E é um dos avanços principais também do capitalismo após, certo? Um dos principais acontecimentos do capitalismo após a débâcle do leste europeu. E é um acontecimento que vai permitir o quê? Uma retomada do eixo euroasiático, né? A partir de uma composição entre a China, a Rússia e a Índia, no que a gente vai chamar de BRICS. Né? Tem no Brasil, África do Sul também, mas, sobretudo, a triangulação entre três países. Então, isso vai ser, digamos assim, um principal desafio, certo?
ao padrão anglo-europeu. Não só desafio econômico, mas desafio cultural, né, de disputa pelas narrativas do globo. Então, veja, nós vamos ter aqui causas, digamos assim, processos que vão, digamos assim, meio que conter isso, esse processo, ou melhor, que vão permitir um maior desenvolvimento desse processo de liberalização dos capitais, da força de trabalho, a partir de uma lógica, né, neoliberal. É bom lembrar que o neoliberalismo, na década de 80, já estava em crise, né? O que vai salvar ele é justamente o que vai acontecer, né, no o fim, ou melhor, a debra daqueles regimes que estavam orientados pela Revolução Russa. Mas nós vamos ter várias outras causas que vão acabar aparecendo, diminuindo ou impedindo a queda da taxa de lucro. Mas que vão estar associados a esse acontecimento. São a liberação geral do comércio exterior, né? Uma queda constante, né, do preço dos elementos de capital constante, o aumento do capital por ação, porque o fortalecimento das empresas, a gente sabe que a ação ela representa ela é como se fosse um empréstimo que a empresa faz no mercado, mas ela está ligada, certo, à produtividade. O aumento da taxa de exploração da força de trabalho em função da desregulamentação, e a desregulamentação aí passou a ser um processo objetivo, certo? Então, a classe trabalhadora ela conseguiu ampliar seus custos sociais a partir de um quadro de correlação de força internacional pré-favorável. A partir de 89, esse quadro desapareceu. Então, né? E também os impactos, né, das evoluções tecnológicas nas forças produtivas. No capitalismo. Então, essas evoluções tecnológicas, a nanotecnologia, ela vai junto com a redução da força de trabalho, digamos assim, vai representar, né, vai conter essa taxa de lucro. Então, veja só. Então, certo? A gente vê aqui que a sobreacumulação é sempre relativa, né, em relação à demanda, certo? Ela sempre aponta para uma necessidade de se retomar as relações de produção, né, e sobre a criação de mais valor de uso, certo? A financiarização e a acumulação de capital fictício, ela aparece, né, certo, naquelas formas que vocês já conhecem, certo, que nós falamos aqui, de centralização e acumulação de direitos sobre capital e obrigações futuras. E nós vamos ter vários instrumentos, técnicas, né, ações, hipotecas, títulos de dívida, créditos bancários, e tudo isso vai implicar centralização de produtos pela financiarização, né? Então, na verdade, como já falei, né, o Estado ele acaba como um promotor desse processo todo, certo? E isso vai atingir o quê? Vai permitir o endividamento das famílias, né, sobretudo com esses sistemas de crédito mais sofisticados. E, claro, nós vamos ter um problema aqui, que é o problema de que esse crescimento do capital financiarizado ele se dá sobre o capital industrial, certo? Então, e ele vai envolver, isso é todo um processo de crise representada em endividamentos, em processos de aumento de dependência econômica, de desindustrialização. Então, nós vamos ter um aumento da especulação e da sobrevalorização artificial do capital, né, com papéis diferentes, certo? Que são muito parecidos, são diferentes, mas eles são parecidos com aquilo que Marx falava sobre cercamentos, né, da posse da terra. Tem um textozinho dele chamado Os Despossuídos. Então,
o papel dela é basicamente, só que é uma forma tecnologizada, né, de extrair renda a partir de títulos públicos e privados, ou do estímulo da universalização disso. Então, esse processo todo, ele vai ter uma sequência, né? Ele parte da sobreacumulação, né, do excesso de capital, de mais-valor excedente, certo? Ele gera um excesso de liquidez, sob pena de desvalorização do capital, né? Então, é necessário você reinvestir isso. Vai para uma pressão para a abertura de novos mercados, de reinvestimento do capital, né? Ou seja, de abertura de novas fronteiras, e começa a comodificar, reduzir tudo a direitos de propriedade privada, a bens comuns, a relações sociais, a direitos coletivos, propriedade privada, até chegar na transformação ou na redução dos ativos de bens a partir do sistema de crédito. Os créditos de carbono, eles são um exemplo disso. Então, veja só, esse processo todo, ele acaba radicalizando o neoliberalismo. Então, você tem toda uma estratégia de grandes países, né, que vão, na verdade, essa radicalização ela vai envolver o quê? Ela vai envolver, certo, tirar do Estado todos os seus instrumentos de controle, né, da atividade produtiva, como se ou das políticas públicas. Então, isso passa o quê? Por isso que vocês estão vendo aí, né? Liberação do empreendedorismo, né? Análises microeconômicas, minimizar o papel do Estado. Então, passa a ser uma ordem mundial fundada na circulação de capitais e na liberação dos mercados, certo? Então, veja só, qual o objetivo disso? O objetivo, na verdade, é o solapamento, né, de toda uma série de garantias e também digamos assim, de uma circulação livre e barata da força de trabalho. Então, o poder dos sindicatos é todo erodido, né, baixa transferência, baixa transparência, né, em organizações, enaltecimento de riqueza. Tudo isso vai culminar em movimentos para uma espécie de, como se eu estivesse transformando o neoliberalismo num ultraliberalismo. Como eu já tinha falado, né, redução da intervenção da atividade do Estado, é claro nisso, internalização e desnacionalização do livre comércio, zonas de livre comércio, são fatores que eles espelham concretamente isso. Quando a gente fala em criação de zonas de livre comércio, mercados aduaneiros, né, transferência do custo ambiental para os países pobres, redução da intervenção do Estado, privatizações, tudo isso é características do neoliberalismo. E isso é acompanhado, isso é incompatível com políticas nacionalistas, políticas, né, que acabem criando barreiras à circulação. E na base disso você vai ter o quê? Você vai ter uma governança neoliberal. Essa governança toda, essa gestão desse processo de acumulação, ele vai, digamos assim, ser feito por organizações. O FMI, qual é a função do FMI? Controle de finanças e da economia internacional. Você vai ter uma organização encarregada da mediação dos acordos, dos conflitos internacionais com a OMC, e da formalização de acordos de comércio. Você vai ter o Banco Mundial encarregado de realizar empréstimos, interferir nas políticas públicas. E você vai ter a OTAN. Você não pode querer tirar a OTAN da governança neoliberal. A OTAN faz parte da governança neoliberal. Ele é a última força da governança neoliberal. Quando todos esses instrumentos aqui, vocês estão vendo, o FMI, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, eles não conseguem cumprir seu papel, é a OTAN que vai cumprir. Todas as intervenções que nós tivemos no globo, recentemente, elas tiveram patrocínio direto ou indireto da OTAN. Só pegar a crise da Iugoslávia, a recente crise ucraniana.
Então, veja que o neoliberalismo ele se dá dentro de um ambiente sofisticado, né, de integração econômica, né, em que a globalização aparece como um processo materializado em não só de universalização de transporte, de comércio, de técnicas, mas também num processo de expansão e aceleração de uma nova ordem internacional, né, tendo como base o centro aqueles instrumentos de governança que tem, não é, um grupo de países, o G7, no centro. E é isso que vai acabar, a função disso o quê? É acelerar esse processo de circulação de mercadoria e de extração de mais valor. Então, a globalização ela está ligada ao neoliberalismo, mas ele não se confunde com o neoliberalismo. Então, veja, nós vamos ver, isso vai muito além, né, de uma competência regulatória mínima, né? Esse processo todo, ele começa a ter, começa a aparecer como um desmonte do Estado. O que nós estamos assistindo hoje é o quê? É um episódio diferente da década de 90. Né? Aquilo que não foi possível ser feito na década de 90 está sendo feito agora. Né? Nós tivemos a quebra dos monopólios estatais na década de 90, mas o Estado ele mantinha uma certa estrutura, né, de intervenção, né, na política econômica. E agora isso está sendo desmontado. O Pacto Federativo está sendo revisto. Isso começa o quê? A ter contornos de enfraquecer e comprometer a nossa soberania. A gente sabe o quê? Que nos Estados Unidos, que na América, o único polo de poder capaz de se contrapor aos americanos a nível futuro é o Brasil, em função dos nossos recursos minerais, energéticos, agrícolas. Fragmentar nosso território está na agenda, né, desse movimento ultraliberal. E qual é o resultado disso? Né? O resultado disso, junto com o processo de financiarização, é o endividamento, basicamente, né, da nossa sociedade, né? A inserção dela nesses processos de especulação, né? O endividamento do Estado e o comprometimento do futuro do nosso Estado. Não só o futuro em termos de políticas públicas, mas o futuro enquanto Brasil, enquanto país soberano. Né? Então, essa é a questão que se coloca. É algo muito pior. Né? É claro que esse processo todo ele vai ter um desdobramento. Ele faz parte de um processo de despossessão, mas ele tem um desdobramento a nível urbano. Então, as questões de macros, eles se refletem, não é? Em termos da mesma forma que há um desmonte das políticas públicas, você vai ter também um desmonte disso a nível interno no espaço urbano. A mesma lógica, não é? A lógica neoliberal, ultraliberal, implica o quê? É a mesma lógica a lógica da despossessão, em que há uma redução de tudo a direitos de propriedade privada a partir de uma associação da finança com o Estado. Então, o resultado disso, a nível urbano, é o quê? É um modelo privado e privatista da cidade. E isso passa o quê? Passa por políticas públicas que o objetivo delas envolve o quê? Envolve circulação, não é? Exclusão das camadas sociais historicamente do mercado, como o operariado urbano, as camadas médias urbanas, pequenos comerciantes, pequenos camponeses urbanos, as parcelas menos abastadas da classe média são aniquiladas, mas vai envolver mecanismos, né, de expansão e de autovalorização do capital e de aceleração da circulação da mercadoria, como expansão de obras viárias, como autovalorização do capital, né? A produção automobilística, por exemplo, vai passar por efeitos colaterais, remoções forçadas, o acirramento das contradições sociais, um crescimento extensivo e desordenado da cidade.
uma degradação do espaço ambiental. Mas, veja só, o objetivo disso é o quê? É envolver a absorção dos excedentes de capital no processo de urbanização. Então, o controle dos valores de uso da cidade ela é fundamental. Não só o controle, como a criação de novos valores de uso. E isso é deixado para quem? Para a iniciativa privada. Né? Então, o controle e a criação dos valores de uso, isso não é feito no sentido da valorização do espaço público, nem daquilo que é interessante para essas camadas mais vulneráveis, mas a partir da necessidade de você garantir uma maior absorção dos excedentes de capital. Então, isso significa o quê? Universalizar direitos de propriedade privada. E a consequente apropriação privada da terra urbana, da moradia, saneamento ambiental, da estrutura urbana, do transporte, de serviços públicos. Então, a privatização do espaço ela se dá também a partir do controle desses valores de uso. Certo? Então, veja, para a gente concluir, o que é importante prestar atenção? É importante partir sempre o quê? O princípio nosso sempre é a extração de mais valor. O processo contínuo de extração de mais valor, ele está na base da análise, né, dos processos de excedente de capital. Seja a nível micro, seja a nível macro. Né? E a financiarização, ela aparece como um fenômeno do imperialismo. Ela se insere, na verdade, ela é a própria um dos traços da acumulação por despossessão. Os processos globalizatórios aqui, eles são parte desse processo. E eles estão muito ligados à reprodução social da nossa sociedade. Eles não são destacados, certo? Eles são parte desse processo de neoliberalização, de financiarização e de deságua dos excedentes. É claro que as teses liberais elas funcionam, né, como uma explicação da realidade. As externalidades, esses manuais de economia a partir de uma visão liberal, mas elas também funcionam como ideologia, certo? No sentido que elas tentam transformar a realidade. E também no sentido de ideologia, no sentido negativo, de mascarar essas contradições. Então, a acumulação, ela, por despossessão, ela, digamos assim, ela acaba sendo uma política de Estado. Ela não é só um fenômeno de pressão, ela parte não só da pressão do grande empresariado, mas ela também envolve uma ação do Estado. Um pacto entre capital e finança, e ela é permanente, né? E ela tem várias faces, como eu já falei ainda há pouco. Uma face verde, né? Uma face no endividamento das famílias, sempre com o capital que rende junto no centro, coordenando e, ao mesmo tempo, sendo pressionado pelo Estado, no sentido de garantir as condições melhores para que o capitalismo ele exista. Então, todos os processos eles estão ordenados. Não tem como você analisar uma política pública na Dinamarca ou no Japão sem considerar essas questões. Isso implica o quê? Invisibilizar o terceiro mundo. Né? Então, é claro que há todo um esforço da engenhosidade dos europeus, mas na base disso há o saque de nossas riquezas no centro, a partir do trabalho dos nossos trabalhadores. Então, veja, isso foram só algumas considerações, certo? Aqui tem uma bibliografia que vocês podem consultar. Eu procurei... tem um livro do professor Luiz César Cordena, que é Metrópolis do Capitalismo Financiarizado. É bom ler todo, mas eu separei alguns capítulos apenas. Tem aquele livro do Harvey, né, que é o Novo Imperialismo, ele fala muito bem da acumulação de despossessão. Sobre o Green Grabbing, além da tese do Tatraudi,
você tem o texto do LEF, né, que é Racionalidade Ambiental. Então, acho que a gente podia, deixa eu ver aqui, tem mais aqui, tem um vídeo do Roncalha sobre neoliberalismo, certo? E os textos clássicos do Marx. Então, na verdade, eu quis fazer apenas apontamentos, né, para que a gente possa discutir, certo? Mas a base da acumulação de possessão é essa. Né? Então, acho que a gente podia abrir para os debates. Né? Muito bem, Fernando. Obrigado aí pela tua aula. Percorreu um caminho largo, mas encadeado, muito útil, né, para quem esteja pensando a cidade nessa ótica aí da acumulação por despossessão, e você conseguiu apresentar seus nexos teóricos que permitem compreender essa ideia, esse conceito, de uma maneira mais ampla, né? Como, enfim, essa prática hoje se insere no processo de transformação do capitalismo e as respostas que vêm sendo dadas à crise sobre acumulação, né? Como isso se traduz na cidade através da reorganização da cidade sobre a ótica da dinâmica da acumulação por despossessão. Muito boa a tua aula, muito organizadora da discussão. Entendeu? E, é claro, um tema como esse, para ser apresentado da maneira como você está apresentando, né? Apresentou, coisa assim, fazer um recorte que pode simplificar, mas, ao mesmo tempo, deixa de lado assim, uma compreensão mais ampla, né? Tem que ser uma aula com essa densidade abstrata, teórica que foi feita, né? E também uma aula que não dá para ser muito apresentada num espaço de 50 minutos, como seria esperado, né? Pena, né, que a gente tenha que fazer essa atividade dessa condição de não estar numa interação direta com as pessoas que estão assistindo, né? Porque sempre isso ajuda muito, né? A trazer todo mundo para o movimento do pensamento. Né? Mas, enfim, temos aqui um tempo para conversar. Entendeu? Eu já fiz aqui um estímulo, viu, Fernando? Os alunos se pronunciaram pelo chat, mas não há nenhum pronunciamento, nem pergunta, nem comentário. Entendeu? Talvez a gente possa deixar o microfone aberto para que as pessoas se sintam mais incentivadas a se pronunciarem, né? Seja pedindo esclarecimento, perguntando, seja comentando, ou seja, interagindo com o que foi dito aqui. Entendeu? Então, moçada, galera, o microfone está aberto para vocês usarem aí para, enfim, colocarem as suas ideias, suas questões, suas perguntas, seus comentários. Ok? Sintam-se incentivados. Tem uma pessoa querendo falar um pouco. Oi? Tem uma pessoa que está querendo falar palavras, né? Ou não? Eu pedi seria eu pedir para dar uma palavrinha. Sim. Professor Fernando, muito obrigado aí por hoje. Né? As aulas brilhantes. Agora, hoje, esse recorte que você fez na questão da acumulação por despossessão, eu fiquei pensando questões aqui, assim, na verdade, eu queria dividir algumas inquietações, só alguns incômodos, nada conclusivo, nada muito fundamentado, mas para a gente refletir, assim, porque eu fico pensando, considerando até esse poder aí que o Estado capitalista tem de induzir ações até de forma inconsciente, né? Bombardeio ideológico que a gente tem desde a nossa formação familiar, passando, e aí o que dizer por quem passa por curso de direito, né? Que muitas vezes tem um referencial tão focado mais em normas de ordem
de referencial patrimonialista, né? A ponto de sobrepor o Código Civil à Constituição, muitas vezes, né? E muitas vezes a gente vê uma ação assim, diria eu, assim, pelo menos numa leitura otimista, até inconsciente, né? Mas a serviço dessa, orientado por essa lógica de manter o status quo, né? E aí a gente percebe, assim, em pequenos movimentos no microcosmo de estados, por exemplo, de poder judiciário estadual, né? Induzindo a acumulação por dispossessão, por exemplo, antes o judiciário só despejava. E hoje a gente vê uma tendência, né, que pode-se dizer até na melhor das intenções, mas de promover programas de regularização que visam agilizar processos de mera titulação, né? Exatamente. A titulação. E aí eu fico pensando no poder, nesse microcosmo das municipalidades, né, de se utilizar esses programas como ferramenta que contribua mais na frente. Não é o título em si que promove a acumulação por dispossessão, mas cria até um certo conforto para que o Estado delegue ao mercado a construção, por exemplo, das remoções forçadas pela mão da gentrificação. Então, assim, em vez da gente despejar, vamos titular, dentro de uma determinada lógica de valor de uso dentro da cidade, pequenas propriedades são baratinhas, né, para as grandes, para o capital imobiliário, juntando tudo, comprando tudo e juntando tudo, eu tenho uma grande gleba, e aí eu posso contribuir com esse processo de acumulação. Eu posso contribuir com esse despejo, né, despejar nessas áreas esse excedente de capital, né? Então, às vezes, quando assusta, e aí eu não estou falando só da REURB, da lei da REURB, que também muitas vezes contribui para isso, mas eu fico pensando assim, em programas que a gente vê sendo gestados, e, mais uma vez, reitero, não digo que intencionalmente gestados para isso, mas que, assim, até inconscientemente contribui com esse processo. É óleo para essa máquina, né? Quando o Poder Judiciário diz, olha, vamos acelerar o processo de titulação em comunidades de baixa renda que precisam do seu título, até para empreender, até para ter lastro, para contrair empréstimo, né? E o que é que significa isso em termos de recrudescimento dessa lógica que contribui também com esse processo ou com essa visão de cidade enquanto mercado e não enquanto bem comum, né? Recrudesce a lógica da cidade-mercado. Então, assim, são inquietações, tá, professor, que eu fico aqui pensando, e se eu puder tecer algumas considerações sobre isso, eu agradeço, tá? Fernando, seria interessante ouvir também a Maria Cecília e a Ana Beatriz, e você comenta os 3 comentários e perguntas. Tá? O que você acha? Acho ótimo. Então, eu não sei quem se apresentou primeiro, se foi a Ana Beatriz ou a Maria Cecília. Eu vou falar. Eu tenho uma dúvida talvez mais conceitual, assim, porque eu estou pesquisando a mineração aqui em Minas Gerais, na cidade de Nova Lima, que está na região metropolitana de Belo Horizonte, e eu não sei se vocês estão acompanhando a questão da Serra do Curral, mas é a cidade que autorizou a mineração na Serra do Curral, com a declaração de conformidade e tudo, e tem um histórico longo, assim, de propriedade da terra pelas mineradoras antes desse regime de concessão. E eu tenho estudado mais as condições de desastre, assim, não a partir dos eventos críticos, mas a construção de uma ordem social em torno disso, né? E lendo Harvey, também na exposição do professor Fernando, eu fiquei pensando muito em que medida existe ou não acumulação por dispossessão no caso dos desastres socioambientais. Pensando muito, por exemplo, no caso da Vale em Brumadinho, que eu não entendo muito bem as dinâmicas do capital envolvidas nesse caso, tanto antes ou depois do evento,
Mas a gente tem, por exemplo, informação de que a companhia estava lá fazendo os cálculos de qual situação geraria mais prejuízo ou não, e também de que a empresa segue crescendo, expandindo suas áreas de atuação depois desse evento, né? E mesmo no caso de Brumadinho, nas negociações da reparação, existe um controle sobre o que é essa reparação, sobre os quadros, né, de danos que eles provocaram. É isso assim, que está motivando essa dúvida. Eu queria pedir para vocês comentarem um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigado, Maria Cecília. Ana Beatriz? Bom dia, vocês conseguem me escutar? Uhum. Bom, então, obrigada pela aula, professor. E minha pergunta é no sentido de uma citação que o senhor fez, né, ao livro Os Despossuídos do Marx, né, que ele fala do papel do direito. E óbvio que essa pergunta, acho que ela perpassa todo o curso, mas quando o senhor fala que hoje esses processos eles vão além do processo de desregulamentação para um processo de desmonte do Estado, eu fiquei pensando se o papel do direito ele fica um pouco reduzido diante disso, em virtude de algumas situações, até no caso concreto, né, que a gente vê de um desrespeito às legislações no campo do direito urbanístico, que tinham um grande acúmulo desde a década de 80, assim, no sentido de participação popular, de gestão democrática das cidades, e hoje isso tem sido acompanhado em algumas cidades como uma situação assim, de total desrespeito, não que antes não fosse assim, mas que o Estado ele já vem atuando assim, em alguns locais específicos de uma maneira muito articulada com o mercado mesmo e com os setores da economia, no sentido de desrespeitar aquilo que está consagrado, e, enfim. Não que a gente tenha que ter uma visão ingênua do direito, mas eu fiquei pensando se nesse momento a atuação do próprio Estado e do mercado ela tem sido assim, de uma maneira mais desrespeitosa ainda. E aí eu fiquei pensando também onde se situa a luta política nesse momento, né? No sentido de se o direito ele é ainda um campo para disputa, né? No sentido do conteúdo dessas legislações, né? Que tendem a favorecer certos ganhos que a gente teve nos últimos anos, né? Em termos de política urbana, mas que ao mesmo tempo a conjuntura ou o contexto que a gente vive atualmente não tem sido para se efetivar, né? Vou falar de um caso bem específico que eu acompanhei, que é o processo de revisão do plano diretor da cidade de Santarém, em que a população conseguiu uma articulação histórica na defesa do Lago do Maicá contra a implementação de um porto, né? E a prefeitura, né, o poder público, tanto a Câmara Municipal quanto o prefeito, aprovaram um plano com conteúdo totalmente diverso. Isso, num outro momento histórico, talvez seria mais difícil, mas eu vejo que principalmente ofensiva assim, para certas cidades da Amazônia, por exemplo, isso está sendo feito de uma forma descarada. Então, eu fiquei pensando se nesse momento da acumulação, o direito ele está assim, tendo um papel, digamos assim, vou usar entre aspas, mas secundário, porque a estratégia é mais agressiva ainda de despossessão mesmo nessas situações. Obrigado, Ana Beatriz. Fernando? Veja só, eu vou inverter, certo? Eu vou começar pela Ana Beatriz. É o seguinte, o direito é um campo de luta, sim, né? O Estado também, né? No sentido de um campo de luta de reordenamento de posição, de acumulação de força. Mas é um campo efêmero, obviamente, né? Porque é tudo menos objetivo final. Obviamente que quando você cria avanço na legislação, você reflete interesses de outras camadas sociais. Mas existe um problema, que é o problema que o efeito colateral disso. Ou seja, esses avanços todos também eles colaboram o quê? Para a reprodução das nossas relações sociais.
E o capitalismo ele só se afunda na crise. Quando você adia a crise, obviamente, se você ameniza as contradições da população, obviamente que você, não é? Isso é bom, certo? Mas é óbvio também que isso adia a crise. Então, na verdade, e veja só, o nosso modo de produção, ele se revigora na crise, não é? O que a gente chama de destruição criativa. Então, é como se eu estivesse fortalecendo o modo de produção. Então, se eu não coloco na agenda a necessidade de um passo além, né, de uma ruptura, né, definitiva, mais cedo ou mais tarde, essas conquistas elas vão sofrer um refluxo, e isso é inevitável. Né? Quando você põe uma guerra, você tem que ir até o fim. Se você parar no caminho... Então, essa é a grande questão que você está colocando, e que é uma questão mais de macro. Né? A gente está vivendo isso, a gente está vivendo hoje, houve avanços na legislação, mas, claro, eles pararam ali e, obviamente, que a correlação de força se alterou. E agora, nós estamos experienciando uma remoção dessas barreiras agora. Né? A correlação de força se alterou a nível nacional e a nível internacional. Né? Então, essa é a grande questão. Certo? É isso que diferencia uma perspectiva reformista de uma perspectiva revolucionária. Não que a gente não deva, não é, partir de questões reformistas, mas não se pode perder no horizonte, não é, de que se não se muda a lógica do modo de produzir as coisas, esses avanços todos eles vão refluir inevitavelmente em qualquer situação, não só aqui, mas na Argentina, na Colômbia, como você puder imaginar. Isso é uma questão. Né? Mas a gente não deve participar desses espaços. Sabe? É como os conselhos de políticas públicas, é importante participar desses espaços. Não dá para achar que só isso vai... Né? Por caso contrário, vai haver refluxo. Né? Veja só, sobre essa questão da mineração, da despossessão. O processo de despossessão é um processo que ele, né, como o Havel ele coloca, ele está na essência do nosso sistema. Né? Ele faz parte das políticas agressivas do capital. Certo? O que ele apenas diz o quê? É que, olha, o Marx ele associava muito a acumulação primitiva a um processo específico de formação inicial do capitalismo. Ele fala que não, esse processo é um processo permanente. Né? E ele aparece de formas sofisticadas. Certo? É lógico que a busca, essa necessidade de você buscar a extração de mais valor, começa a levar ao empresário, o empresário, o que rege a atividade dele é a busca pelo lucro. Ele não está preocupado com essas questões, não é, sociais, ele só se preocupa com isso na medida que isso possa gerar novos valores de uso. Tem um bocado de skatista, e ele vê que tem um bocado de gente andando de skate, ele vai pensar num produto que, certo? É assim que a cabeça dele funciona. Se não for assim, certo? Ele vai discriminar os skatistas, vai pegar os skatistas e vai rotular como um grupo, etc. e tal, ou vai surgir um tipo de preconceito religioso, etc. E é assim que o sistema ele funciona, e no meu MIT não é diferente. Então, o judiciário, ele é fruto desse processo. Né? O nosso judiciário é o quê? Ele é um judiciário elitizado. Né? Passar em concurso público, pessoal, não é para qualquer um, não é? Você precisa ter estabilidade, precisa ter paz, só quem consegue fazer isso é a camada mais abastada. A camada menos abastada tem que trabalhar desde cedinho. Então, nós temos uma estrutura do Estado que é elitizada e que ele vai reproduzir a forma como o capital ele raciocina. A base, a regra geral, é a acumulação privada da riqueza a partir da propriedade privada, onde a propriedade difusa, a propriedade coletiva, as outras formas de propriedade, elas existem, mas elas são tidas como exceção. Né? Então, isso se revela, por exemplo, nas formas de condomínio da propriedade. O que é um condomínio? É quando você tem várias pessoas que são donas de forma igual de um pedaço de terra.
Mas a tendência, a pressão é o quê? Para que haja a formação das glebas, porque essa é a regra. Então, não é, aí entra naquilo que o Marcelo falou. Não é uma questão só de consciência, é que é a lógica do raciocínio da classe dominante. Ela raciocina dessa forma, ou seja, quem é proprietário é quem? É aquele que tem o contrato registrado no cartório de registro de imóveis. Isso permite que alguém possa usar, gozar, dispor e reivindicar coisa. Não, a ideia de uma propriedade coletiva, difusa, que envolva, certo, um ordenamento mais social do espaço, que internalize bens comuns, isso não entra no raciocínio, né, do empresariado. Ele não foi criado para isso. Precisaria do Estado, né, flexionar. Mas o que ocorre muitas vezes é que o Estado é cooptado. Não é uma cooptação ilegal. Eu não estou falando aqui de ilegal, estou falando aqui de uma cooptação legal do ponto de vista do ordenamento. Claro que existe as ilegais, existe o assassinato de líderes comunitários, vocês podem ver por aí, existe a invasão, mas existem processos sancionados. E a acumulação por despossessão é um processo sancionado pelo Estado, que parte da necessidade engenhosa de absorver, de desaguar os excedentes. Então, a lógica privatista faz parte, né, desse processo. Se o professor quiser falar alguma coisa. Acho que as perguntas são super pertinentes e estabelecem, de fato, um diálogo aí com o conteúdo da aula. Eu acho que você já encaminhou, assim, digamos, a relação com as perguntas no sentido de colocar em perspectiva de discussão. Não se trata de elaborar tanto, né? Não tem muito espaço, né? Mas eu diria assim que, assim, rapidamente, tentando dialogar com as três perguntas, quer dizer, eu vejo, viu, Fernando, assim, a acumulação por dispossessão como conceito que dá conta, né, ou propõe dar conta, né, de como a acumulação chamada primitiva, você falou sobre isso, né, se reintroduz de maneira permanente no capitalismo atual, né, mas de uma maneira renovada, né, porque se a acumulação primitiva estava dando conta de como o trabalho foi constituído como mercadoria, né? E ele, para poder, não sendo mercadoria, sendo, na verdade, uma mercadoria fictícia, né? Ele, para se constituir como mercadoria, foi necessário todo um processo de práticas, digamos, para além do mercado, para constituir um mercado de força de trabalho, né? E toda essa prática de fechamento dos campos, colocação de fronteiras e consequentemente, expulsão do antigo camponês, né, produtor direto, para a cidade, para ser transformado, enfim, como portador dessa mercadoria que é a força de trabalho, né? Então, isso também, quer dizer, a acumulação primitiva, na sua origem, né, tem como origem conceitual, tem como ideia dar conta desse processo de constituição do mercado de força de trabalho, né? A partir do fato de que nós estamos diante de um bem, né? Enfim, algo que não é mercadoria em si mesmo, né? Então, para poder ser força de trabalho, ser mercadoria, foi necessário todo um processo, digamos, não completamente organizado pelo mercado para criar o mercado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, em suma, né, que a acumulação primitiva é uma forma de constituição de mercado daquilo que não é mercadoria, né? E não pode ser completamente mercadoria porque, pelas suas características, né? Classicamente, são as mercadorias fictícias, a força de trabalho, a terra, quer dizer, a natureza, e o dinheiro, né? O dinheiro também não é uma mercadoria. Então, o conceito de acumulação por dispossessão, a meu ver, ele exatamente quer dizer
como esse mecanismo hoje está presente no capitalismo, na medida que a sobreacumulação, como bem desenvolveu o Fernando, né, é uma realidade do atual estágio do desenvolvimento do capitalismo, né? Então, é necessário criar novos mercados onde não existe o mercado desses bens e serviços, né? E a acumulação por despossessão é esse mecanismo de criação de mercado, de tentativa de criar o mercado, né? No caso mais específico em tela nosso, né, é criar o mercado de terras, né, ou da natureza, né? Quando se fala em terra, na verdade, está falando de natureza, né? Então, assim, tanto a questão da devastação, que a Maria Cecília colocou, não foi, Maria Cecília? Devastação lá das terras das minas, né? Agora Brumadinho, né? É isso, entendeu? É criar, tentativa de criar um mercado de um bem que não é mercadoria, dadas as suas características, né? Isso vai ter como consequência o uso de várias práticas que estão ao largo do mercado, né? E passam pela violência, passa pela expoliação, passa por várias práticas de tentativa de constituição do mercado, né? E, portanto, também toda uma série de consequências que tem a ver com uma forma do uso da terra e da natureza predatória, na medida em que ela está submetida a essas práticas de apropriação pela violência, né? Pela usurpação, pela expoliação, etc. Mas isso também se liga ao urbano, entendeu? Também é necessário. Hoje nós estamos vivendo uma etapa, Marcelo, de tentativa de criar a terra urbana brasileira como mercadoria, né? O que quer dizer isso? Quer dizer, bom, agora para ter a terra, para usar a terra, para ter acesso à terra, quem deve regular é o preço da terra, e não mais qualquer instituição de regulação do uso da terra, de proteção da terra, né? E, bom, aí também nós temos várias práticas de acumulação por despossessão, né, nessa fase atual, né, de tentativa de tornar a terra urbana brasileira completamente uma mercadoria, que é uma ficção, porque a terra nunca será uma mercadoria estrito senso, pelo menos do ponto de vista marxista, né, Fernanda? Porque ela é um bem não produzido, portanto, não é produto do trabalho, portanto, não coagula valor, né? E, ao mesmo tempo, ela é apropriável, né, pela instituição da propriedade privada, né? Então, esse é um confronto permanente do capital, né, de tentar transformar a circulação da terra completamente regulada apenas pelo preço, né? E isso significa transformar instituições sociais e de direito, aí eu comento também a fala da Ana Beatriz, para que essa ideia da terra apenas regulada na sua posse, na sua circulação pelo preço, seja possível, né? E aí tem transformações que são de instituições sociais, certas concepções sobre o que é a terra como valor comunitário, a terra como valor cultural, a terra como valor identitário, né? Isso tudo são instituições sociais que precisam ser transformadas para que a propriedade da terra seja apenas pensada e praticada, orientada pelo preço, né? Assim como também transformar o direito, as instituições do direito, para que essas instituições sejam completamente adaptadas a essa lógica da terra como um bem que vai circular apenas mediado pelo preço, né? E aí nós estamos vendo na sociedade brasileira também embates nesse sentido. Isso tem a ver com a questão da regularização fundiária, a mudança da ótica do que é a regularização fundiária, da ótica da chamada regularização plena, que a ideia era titular as pessoas que tinham a posse da terra, para que essa posse, transformada em propriedade juridicamente estabelecida, cumprisse funções sociais de manutenção do grupo social, manutenção da localização do grupo social na cidade, manutenção de identidade, manutenção de uma certa cultura, né?
para uma regularização fundiária totalmente orientada por essa ideia da terra valor-preço, né? Isso também é um embate que tá acontecendo, e a mudança da ótica do que é a regularização fundiária, né? Convencer todo mundo que a terra é um bem mercantil que deve ser usado dessa maneira, e incentivar que se estabeleça, se construa uma cultura que pense a terra, antes de mais nada, como um bem mercantil, não mais um bem associado a valores sociais, culturais, etc. Então, e aí também temos uma frente de transformação que vem ocorrendo no país, onde a regularização fundiária, na verdade, está cumprindo um papel inverso daquele papel que era originário do conceito de regularização fundiária. Regularização para transformar todo mundo proprietários que pensa a terra e pratica a gestão da terra como um bem mercantil e, portanto, desencaixado completamente da normatividade social, das crenças sociais, das regulações sociais, né? Aí nós estamos tendo um embate também, tanto nesse campo quanto no campo do direito, entendeu? A reconstrução dos princípios que fundamentam a ideia da propriedade da terra no campo jurídico, tanto no sentido da concepção, e o Fernando é muito especialista nisso, né? Quanto nas instituições que fazem o direito funcionar, né? Então, por exemplo, hoje, se antigamente, diante de uma possibilidade de deslocamento de uma população que estava em determinado local sem a propriedade, né? Ou deslocamento de uma população que invade uma terra, né? O juiz se colocava diante de um dilema, né? Que era, bom, um direito de propriedade privada que deve ser garantida, mas, ao mesmo tempo, uma ideia de uma função social que também deve ser garantida, e o juiz ficava, alguns juízes, pelo menos, ficavam num certo dilema sobre o que era juridicamente o mais válido, né? Hoje, cada vez mais, esse dilema está sendo desmanchado, né? Por quê? Porque vale o direito de propriedade como uma propriedade individual que tem como função, pura e simplesmente, ser um valor de troca. Então, as consciências jurídicas hoje estão mais menos eivadas pela ambiguidade que antes existiu, em função de todo o debate que aconteceu na sociedade brasileira a respeito desse conceito de função social da propriedade, né? Eu vou terminar aqui, Fernando, porque até são 11 horas já, né? Tem um livro muito interessante, publicado por nós, de um antropólogo, planejador e advogado também, que tinha uma militância, ele morreu, uma militância muito interessante na pastoral de favelas, né? Ele publicou um livro que foi a dissertação dele, do IPUR, né? Que chama-se O Negócio da Terra. Sendo a palavra negócio, o negócio da terra, onde ele relata exatamente isso que eu estou falando, em cima de 3 casos de demanda de reapropriação de terras por antigos proprietários que estavam reivindicando as terras ocupadas em favelas e loteamentos, entendeu? Ele relata exatamente os procedimentos no interior da justiça sobre esse confronto entre a consciência jurídica orientada por essa lógica da propriedade da terra como propriedade privada, que deve ter como princípio básico o seu uso para fins de satisfação mercantil das necessidades, né? E a função social que a terra deveria cumprir, né? Ele relata esses confrontos e as soluções de ajuste que, nesses 3 casos, aconteceram. Isso hoje está completamente fora das consciências jurídicas, entendeu? Que a terra, que está totalmente fora, talvez seja um abuso muito grande de linguagem, entendeu? Mas é cada vez menos problemático para o juiz conservador decidir situações como essa. Não, invasão é invasão. Não tem nada de função social, entendeu?
A terra tem que cumprir o seu papel de ser uma propriedade privada e poder ser vendida, comprada, sem nenhuma limitação. Então, bom, esse é o meu comentário, Fernanda, adicionando o que você falou. Tá? Acho que a gente já pode encerrar, já são 11 horas, né? Hein, Fernanda? Está com som agora. A gente pode encerrar, sim. Se ninguém tiver mais nada a tratar, acho que já teve... acho que teve alguém aqui falou sobre o Estatuto da Cidade, não foi? Exato. Exato, isso mesmo. Tem acho um comentário aqui, né, professor? O Estatuto da Cidade está se tornando uma legislação simbólica. É isso mesmo. A legislação ela vai tendo esses vai e vens, né? Mas é em função disso, de que o direito ele não é um único campo, nem o campo principal, né? É um dos campos. Mas então, Fernando, só um comentáriozinho final. Esse tema da devastação é muito importante, porque é um termo que foi muito usado para pensar esses desastres que aconteceram nas áreas da exploração mineral, né? Mas hoje ele é absolutamente pertinente para pensar o urbano. E aí tem lógicas muito mais semelhantes, porque aparentemente é passível da gente perceber numa primeira compreensão de como Brumadinho, etc., tem a ver com Petrópolis, com Taboão da Serra, interior de Salvador, da Bahia, onde aconteceram os últimos desastres urbano-ambientais. Entendeu? Tem muito mais a ver esses dois fatos, esses dois fenômenos, do que parece à primeira vista, porque eles resultam de processos que são mais ou menos semelhantes, são convergentes, que é resultante dessa lógica de tentar transformar a terra, portanto, a natureza, em uma mercadoria, o que quer dizer, bom, o que define quando, como se usa a terra é o preço, ponto. Então, Exato. Exato. A gente está tentando aqui, né, construir uma linha de raciocínio, vocês perceberam. Né? Então, é óbvio que vai ter um desdobramento com Tarsila, Betânia e Gabriela Akayashi. Mas, assim, é importante ter essa compreensão dos elementos teóricos, metodológicos, de análise da compreensão social que a gente está vivendo hoje. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima segunda-feira. Obrigado aí todo mundo. Obrigado, Fernando, por essa aula. E o material está lá à disposição de todos e todas aí no Classroom. Essa apresentação muito sistemática do Fernando também. Entendeu? Um abraço. Obrigado a todos e a todas. Fernando, obrigado, Fernando, mais uma vez. Obrigado também.